Então, diante dos acontecimentos dos últimos dias, ou seja, toda a polêmica ao redor da excomunhão das pessoas que cometem aborto, diante do aborto de 2 crianças gêmeas, uma menina de 9 anos de idade no Recife, e também diante da situação do Papa que remiu, tirou a excomunhão dos 4 bispos que tinham sido excomungados por causa da sagração episcopal recebida por Monsenhor Lefebvre e Monsenhor Castro Maier. Diante dessa polêmica toda, vamos compreender o que é que nós podemos ter de visão de excomunhão. Bom, vamos tentar esclarecer. Primeira coisa, vamos tentar fazer uma lista de noções populares a respeito de excomunhão e ver que esta lista de noções populares não corresponde à realidade. A primeira noção que as pessoas têm é que o excomungado é uma pessoa que deixou de participar da Igreja Católica, está fora da Igreja. Ora, isso não é verdade. Por quê? Não é verdade que o excomungado está fora da Igreja. Porque nós vemos claramente na carta que o próprio Papa dirigiu aos bispos do mundo inteiro, explicando a excomunhão dos 4 bispos ordenados por Monsenhor Lefebvre e porque ele estava tirando a pena, o próprio Papa diz que houve o início de um processo com aquela sagração episcopal, quando eles foram ordenados. Ali a fraternidade de São Pio X, de alguma maneira, iniciou um processo de separação da Igreja. Mas ele não diz que se separou da Igreja, porque se ele se separou da Igreja é diferente de iniciou um processo, As palavras textuais que o Papa usa são as seguintes: e assim o convite à reconciliação com um grupo eclesial implicado num processo de separação transformou-se no seu contrário. Então vejam só, estas palavras do Papa indicam aquilo que é a convicção da Igreja. A excomunhão não é sair da Igreja. Então, não equivale a sair da Igreja Católica, ok? Nem todo mundo que é excomungado sai da Igreja e nem todo mundo que está fora da Igreja foi excomungado. Portanto, isto daqui não é sinônimo. Estar fora da Igreja não é sinônimo de excomunhão. Por exemplo, um luterano que nasceu luterano, ele está fora da Igreja, mas ele nunca foi excomungado, porque ele nunca foi católico. Está entendendo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é tirar da cabeça que excomunhão consiste em estar fora da Igreja. Não são sinônimos. Não são sinônimos. Existem pessoas excomungadas que saem da Igreja. Existem pessoas que estão fora da Igreja e não são excomungadas. Mas existem pessoas que são excomungadas e estão dentro da Igreja. Existem os 3 tipos, Então, excomunhão e estar fora da Igreja não é sinônimo. Número 2. Não receber os sacramentos, não poder receber os sacramentos, também não é sinônimo de excomunhão. Então vejam que, por exemplo, uma pessoa que está em situação de pecado, vamos supor, um rapaz que vive amaziado com a própria mãe.
Portanto, é um caso grave, não é, de incesto. Ele vive com a mãe e trata a mãe como esposa dele e pronto. Esse rapaz e a mãe dele, evidentemente, não podem receber a comunhão, não podem receber os sacramentos, não podem receber sacramento nenhum enquanto não se livrarem, né, dessa atitude, eles sem se arrepender. Mas veja, um rapaz que se une com a sua própria mãe está cometendo um pecado gravíssimo. Não é um pecado muito grave? Sim, mas não incorre em excomunhão. Ele não é excomungado por isso. Ele está em pecado, ele não pode receber os sacramentos, mas não está excomungado. Então, não existe equivalência entre ser excomungado e não poder receber os sacramentos. Casais que estão em segunda união, não é? Que já se casaram na igreja e, pelo menos por aquilo que a gente presume externamente, até que não se declare a nulidade do primeiro casamento, a gente deve presumir que eles estão em adultério. E se a gente presume que eles estão em adultério, também a gente deve dizer que eles não podem receber a comunhão. Se não podem receber a comunhão, quer dizer que estão excomungados? Não, não estão excomungados. Não entendi a pergunta. Não é excomungado. É pecado. Veja, não confundir pecado com excomunhão. Quem está em pecado, que está continuamente... Vejam, aqui a coisa... É também importante vocês distinguirem o seguinte. Uma coisa é cometer um pecado, outra coisa é estar em estado de pecado, não é? Vamos supor que o rapaz tenha uma relação sexual com a mãe dele, ou com a avó, ou seja lá com quem for. Ele teve uma relação sexual incestuosa. Ele vai e se confessa. Ele pode se confessar? Pode. E pode receber a comunhão depois? Pode. E qual é a diferença? A diferença é que ele não está em estado de pecado enquanto projeto de vida, mas ele pecou, está em estado de pecado, mas ele pode mudar aquilo, ele pode mudar o projeto de vida dele, ele pode mudar a situação dele. Para sair do estado de pecado, o que é que se requer? Arrependimento. Você não pode estar arrependido, dizer, padre, eu roubei 10 laranjas, o senhor me perdoa, mas amanhã eu vou passar de novo no mesmo caminho, e como as laranjas estavam muito doces, muito boas, eu vou roubar mais 10, o senhor já aproveita e me perdoa os pecados que eu vou cometer amanhã. O padre não pode perdoar os pecados que você cometeu ontem e nem os de amanhã, nenhum dos dois vão ser perdoados, porque não há arrependimento. E se o padre der a absolvição não vale. Mas não é que não vale porque a igreja é má, porque a igreja é cruel. As pessoas têm que entender isso. É que agora nós estamos numa tal demência que a gente acha que tudo depende de uma lei do Congresso Nacional, tudo depende de uma lei que o Papa assina no Código de Direito Canônico. Gente, tem coisas que não dependem de leis humanas, tem coisas que estão na própria natureza da coisa. Um decreto do Congresso não faz com que um morto se torne vivo. Não é? Um decreto do Papa não irá fazer com que um homem se transforme numa mulher. E uma absolvição de um padre não irá fazer com que uma pessoa que não está arrependida seja perdoada. Porque a própria natureza do perdão supõe o arrependimento. É a natureza da coisa. Você não pode querer entrar na água e não se molhar. É a natureza do ato de querer entrar na água, eu quero entrar na água, isso comporta igualmente querer se molhar.
Você quer ser perdoado, então se você realmente quer ser perdoado, você quer realmente deixar o pecado. Se você não quer realmente deixar o pecado, eu não tenho como perdoar você. É contraditório com a natureza do ato. Se você mente para o padre, não é? O padre pergunta para você seus pecados, você diz e você omitiu, né? Um bando de pecado grave que você não quis dizer. Você não foi perdoado. Simples. Por quê? Porque você não pediu perdão. Como é que eu vou perdoar se você não pediu perdão? Não foi perdoado dos que você omitiu e dos que você falou. Porque o perdão é uma coisa unitária. Ou você está perdoado tudo, ou não está perdoado nada. Ok? Eu não tenho como perdoar o roubo, mas deixo o assassinato para outra ocasião. Não tem isso. Ou eu perdoo tudo, ou não perdoo nada. Ok? Então é importante saber essas coisas que parecem tão óbvias, mas se alguém não comenta, a gente não aprende nunca. Então olha só. Nós temos o quê? Uma mentalidade popular. Na mentalidade popular, excomunhão é igual a sair da igreja. Nós vimos que isso não é verdade. Tem gente que é excomungado e continua dentro da igreja. Tem gente que é excomungado e sai da igreja. Tem gente que está fora da igreja, mas nunca foi excomungado. Na mentalidade popular, não poder receber os sacramentos é igual a ser excomungado, mas não é verdade. Um casal em segunda união não pode receber os sacramentos, mas não está excomungado. Eles são membros da igreja. Eles não estão excomungados, só que não podem receber os sacramentos. Ok? Então, o que é excomunhão? Né? O que é excomunhão? Para a gente entender o que é excomunhão, nós precisamos entender que a igreja tem um direito canônico. E o que é este direito canônico? Vejam, quando eu me torno membro da igreja, eu estou me relacionando com todo o corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. Portanto, eu estou numa dinâmica de comunhão. Esta é a realidade teológica da comunhão. Ok? Então vejam só. Um luterano batizado é membro do corpo de Cristo? Sim, ele é membro do corpo de Cristo. Mas é membro da Igreja Católica? Não. Isso quer dizer o quê? Que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo, portanto ela é o corpo de Cristo, mas existem níveis de comunhão com a Igreja Católica. Vejam só, fazendo uma comparação, o que é que eu posso dizer? Poderíamos dizer assim, que a igreja, o corpo de Cristo, é como um sol. Este sol, ele tem um núcleo. Qual é o núcleo do sol? É a Eucaristia e a Palavra de Deus. Não é? É aqui que está, é Cristo. Não é? A Palavra de Deus quem é? É Jesus, não é? A Eucaristia quem é? É Jesus, não é? Estamos de acordo? Hein? A Palavra de Deus é Jesus? Sim. A Eucaristia é Jesus? Sim. Então esse é o núcleo da igreja, é o próprio Jesus. Quando eu participo, quando eu comungo, quando eu estou em comunhão com a palavra e quando eu estou em comunhão com a Eucaristia, eu estou em comunhão com Jesus, eu estou em comunhão no corpo de Cristo. Agora, esta comunhão, a Eucaristia e a palavra não foram jogadas no mundo para quem quiser pegar. Elas foram deixadas na igreja e existe gente que cuida disso, chama-se a hierarquia. É o Papa,
são os bispos que estão aí, eles prestam um serviço à comunhão. Agora, eu posso e devo deixar que eles me sirvam, não é? Como é que um padre, como é que o bispo, como é que o papa me serve nessa comunhão? Bom, primeiro são eles que são os responsáveis de administrar o sacramento da Eucaristia, os outros sacramentos, a palavra de Deus, etc. Tudo isso daqui são realidades que são o centro da igreja e existem esses ministros, esses servidores de Deus que estão aí para propiciar uma maior comunhão com esta realidade. Se eu vou aos poucos rejeitando o ministério deles, daqueles que cuidam da Eucaristia, se eu vou rejeitando a Eucaristia, se eu vou rejeitando a palavra de Deus, eu vou me afastando do núcleo deste sol. Entenderam? Agora, a pergunta é: alguém sabe até onde chegam os raios do sol? Não, o negócio vai, e vai longe. Não é? Então, nós não sabemos até onde chegam esses raios do sol. Usando uma linguagem do concílio, nós poderíamos dizer o seguinte: existem elementos eclesiais em muitos lugares. Os luteranos têm o batismo. Isso é um elemento eclesial. Ou seja, o raio de sol da Igreja de Cristo, da única Igreja de Cristo que é a Igreja Católica, esse raio de sol chegou até os luteranos, que é o batismo de Cristo. E eles estão unidos de alguma forma a esse sol que é Cristo. Isso quer dizer que eles, de alguma forma, fazem parte do corpo de Cristo. Agora, a comunhão deles é plena? Não. Existem níveis de comunhão. Ou seja, uma coisa é a comunhão que a Virgem Maria e os santos têm com Cristo no céu. Outra coisa é a comunhão que as pessoas que estão no purgatório têm com Cristo no purgatório. Elas já estão salvas. Outra coisa é, mas não estão ainda no céu. Outra coisa é a comunhão que nós aqui que estamos na terra temos com Cristo. E nós que estamos aqui na terra temos, né, também níveis diferentes de comunhão com esse Cristo. Então poderíamos fazer a comparação aqui daquela pedra que é jogada no meio do lago e que gera círculos concêntricos. Aqueles círculos concêntricos são níveis diferentes de comunhão. Por exemplo, é evidente que um judeu está numa comunhão com Cristo de uma forma mais próxima do que um budista. Ok? Vejam, eu sei que o problema na cabeça de vocês é se esse pessoal faz parte da igreja ou não faz parte da igreja, tá? Sei que vocês estão com esse problema na cabeça. Nós vamos tentar resolver isso daqui a pouco. Por enquanto, não tente dizer o que é igreja e o que é que não é igreja. Não tente resolver isso. Entenda somente uma coisa. Como uma pedra que cai no lago e gera círculos concêntricos, Cristo, ao entrar na história, tem círculos concêntricos de comunhão ao redor dele. Portanto, nesta terra, neste mundo, qual é a maior forma de a comunhão mais perfeita que eu posso ter com Cristo aqui neste mundo? Neste mundo, a maior e perfeita comunhão que eu posso ter com Cristo aqui nesse mundo é ser católico e santo. Ser um fiel, no sentido verdadeiro da palavra, da Igreja Católica. Um santo. Um homem, uma mulher que vivem nesta profunda comunhão com Cristo no seio da Igreja Católica.
Onde é que está o centro desta comunhão aqui nesta terra? Está na Eucaristia e na Palavra de Deus. Não somente celebrada, não somente ouvida, mas vivida. Vivida, concretamente. Não é? Então, nós precisamos nos dar conta de que existe essa comunhão plena. Agora, eu pego os ortodoxos. Bom, os ortodoxos, as igrejas orientais, têm uma comunhão menor. Por quê? Porque eles não estão em comunhão hierárquica conosco. Isso quer dizer que eles não aceitam o ministério do Papa e que, portanto, eles perderam alguma coisa dessa comunhão. Aí você pega os anglicanos, você pega os luteranos e vai se afastando dessa comunhão, né? Vai ficando cada vez mais distante. Aí você pega um testemunha de Jeová, aí você pega um judeu, aí depois você pega um muçulmano e vai se afastando cada vez mais, até chegar o budista, até chegar o shintoísta, o animista, o ateu e o inimigo de Deus. Entende? Então, você vê que existem níveis de comunhão. Agora, esses níveis de comunhão que eu estou falando para vocês aqui, são níveis de comunhão, e nós estamos falando isto no nível real, de realidade teológica. Nós estamos falando de coisas reais, de teologia. Só que, além disto, a igreja tem que colocar regras. A igreja precisa se organizar para colocar limites. Por quê? Porque a igreja tem que exercer o amor dela e a caridade para com os fiéis e avisar para os fiéis que, veja, você está num nível muito perigoso de afastamento. Então a igreja, ela tem remédios para os seus fiéis, para acordar o fiel que está perdendo a comunhão. Um destes remédios chama-se excomunhão. A excomunhão é um remédio. Em linguagem técnica e canônica, a gente diz que é uma pena medicinal. O que é uma pena medicinal? Pena, quando a gente fala de pena, nós estamos falando de quê? De direito penal. Estamos falando de crime. Tá? Então aqui, nós precisamos fazer uma distinção muito importante entre pecado e crime. O que é um pecado? Pecado é você desobedecer e ir contra uma lei de Deus. Mas nem todo pecado é crime. Você xingar a sua mãe é pecado? Contra o 4º mandamento da lei de Deus. Mas não é um crime. Ninguém vai colocar você na cadeia por isso. Então é importante a gente se lembrar essa distinção. Aqui, uma nota de rodapé. Porque o pessoal que é inimigo da igreja, o pessoal da esquerda, usa muito dessa falta de distinção para falar mal da igreja. Por exemplo, o pessoal gaysista, do movimento gay, né? Eles estão toda hora fazendo esse tipo de argumentação. A igreja católica, ela diz que o ato homossexual é um pecado. Tá vendo? A igreja quer colocar os homossexuais na cadeia. Gente, isto não existe.
Isso não existe. A Igreja Católica não quer colocar os homossexuais na cadeia. O próprio Santo Tomás de Aquino recorda que nós não podemos criminalizar todos os pecados. Não é desejável, não é bom. Nós não queremos, não é bom numa sociedade criminalizar todos os pecados. É importante que uma sociedade tenha uma distinção entre pecado e crime. O que são crimes? Crimes são pecados que têm uma repercussão social mais grave e que, portanto, precisam de uma penalidade com consequências sociais. Entenderam? Então, se eu estou numa sociedade, como é a igreja, existem realidades, assim como na sociedade civil, existem realidades que precisam ser penalizadas. Por exemplo, vamos ficar na sociedade civil que fica mais fácil da gente entender. Numa sociedade civil, não precisa, essa distinção não existe só dentro da igreja. Numa sociedade civil, um ato pode ser considerado pecaminoso, escandaloso, não desejável e ao mesmo tempo não ser crime. Ok? Então, por exemplo, se eu saio pelado na rua, isto é algo que é criminoso, é atentado ao pudor. Agora, se eu vivo pelado dentro de casa, sem roupa, né? Isto, na nossa sociedade, estou falando de uma sociedade concreta, sociedade brasileira, né? Em casa, papai, mamãe, filhinho, a filhinha, todos eles andam nus o tempo inteiro. Toca alguém toca a campainha, é aquele corre-corre, vai todo mundo para os quartos, veste roupa e vai lá atender. Que é... Tudo bem. Isto é crime? Não, não é crime. Mas a nossa sociedade considera isto uma falta de pudor. O conceito geral da nossa sociedade é que isto é faltar com a virtude do pudor. Ou seja, não é adequado que uma filha veja o seu pai nu. Não é adequado que um filho veja sua mãe nua. Já a sociedade não acha que seja falta de pudor a mãe ver o filhinho pequeno nu, se ele ainda não alcançou a puberdade. Mas a partir do momento que o menino chega até a puberdade, é falta de pudor a mãe ver o filho nu. Chega uma hora que o menino não quer mais ser visto nu pela mãe. Estamos falando da nossa sociedade aqui. Ok? Agora, essas coisas são limites. Nós podemos usar a palavra pecado. Você pode usar outra palavra que ficou na moda, freudianamente, né? São tabus. Né? É o tabu. Pode usar a palavra que você quiser. O que me interessa é o seguinte, que nem tudo aquilo que não é aceito na sociedade é necessariamente um crime. Ninguém põe você na cadeia porque você fica pelado na frente da sua família dentro de casa. Mas a sociedade pode achar isso um despudor. Não é? Ok? Estamos de acordo? Muito bem. Então existe uma distinção entre pecado e crime. A igreja acha que o ato homossexual é um pecado, mas a igreja não quer fazer com que o ato homossexual seja um crime. A igreja não quer puni-lo civilmente, não quer colocar os homossexuais na cadeia. Não conheço nenhum padre que defenda essa ideia maluca.
Ok? Agora, existem alguns pecados que convém criminalizar por causa das suas graves consequências. Porque isso tudo é pedagógico, porque isso tudo é medicinal, porque isso é para o bem da sociedade. Então, vamos fazer a comparação com um corpo. Você tem um corpo. O corpo humano. O corpo humano tem dentro de si, vamos supor, um vírus, uma bactéria, um micróbio. Ora, este vírus, essa bactéria, esse micróbio pode-se lutar para fazer com que sejam expelidos, saiam do corpo. Então, esse é o tipo de luta normal do pecado normal. Acontece que pode acontecer que a gravidade da situação patológica seja tal que para salvar o próprio corpo eu tenha que amputar um dos membros do corpo. Mas isso é medicinal. Ninguém deseja chegar a esse extremo de amputar um dos membros do corpo. Só que nós temos um seminarista, né? Vocês conhecem o Edinaldo, no 2º ano de filosofia, que teve um acidente de carro. Nesse acidente de carro, ele lesionou gravemente o braço direito. Durante um ano, no hospital, se tentou lutar para salvar este braço. Não foi possível. Eles tiveram que escolher entre o braço e a vida. Então, o braço foi amputado. Foi a excomunhão do braço. No sentido radical da palavra, de retirar e sair da igreja. Embora nós vamos ver que já vimos que excomunhão não é sinônimo de sair da igreja. Mas é uma coisa terrível, porém medicinal, que tem uma razão de ser. O próprio São Paulo nos diz isso na carta aos Coríntios. Ele diz que nós não deveríamos conviver com certos irmãos cristãos, porque é escandaloso isso. Eles podem nos levar ao erro, podem nos levar a coisas ruins. Embora eu não vos digo, diz São Paulo, que não deixeis de conviver com os pagãos, porque senão tereis que sair do mundo. É interessante essa linguagem de São Paulo. Quando São Paulo comenta o caso do incestuoso, no 5º capítulo de 1 Coríntios, ele está falando, é um dos testemunhos mais antigos que nós temos de excomunhão dentro da Igreja Católica, né? Ele diz que fala com toda clareza que deve-se procurar remediar o modo de proceder dele, e ele diz assim: em nome do Senhor Jesus, estando vós e eu em espíritos unidos com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus, entregamos este indivíduo a Satanás, versículo 5, para a destruição de sua índole carnal, a fim de que seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Vejam que a finalidade é medicinal. Quer salvar? Sim. São Paulo chama a atenção da comunidade que está deixando o cara viver incestuoso e não diz nada, né? Então vejam, aqui no caso, São Paulo está dizendo uma espécie de punição por excomunhão, no caso incestuoso. Hoje a igreja não pune o incesto com excomunhão, mas é que a instituição de excomunhão não existe do jeitinho que ela existe hoje. É aqui que nós tem que entender a diferença, né?
A diferença está nisso. Sempre existiu na igreja, sempre existiram normas disciplinares para manter a comunhão e para tentar salvar medicinalmente uma pessoa. Porém, essas coisas foram ficando cada vez mais claras e cada vez mais organizadas, até que nós chegamos à organização que nós temos hoje no Código de Direito Canônico. Então, continuando aqui São Paulo. Ele diz, jogai fora o velho fermento, né? E até que finalmente, no versículo 9, ele diz assim: na carta que vos escrevi, recomendei-vos que não tenhais convivência com pessoas dadas à prostituição. Ok? Não me referia aos libertinos deste mundo, e nem aos ambiciosos, aos ladrões e aos idólatras em geral, pois neste caso terias que sair do mundo. São Paulo está dizendo isso. Não estou falando para vocês pararem de conviver com gente safada em geral, porque senão vocês vão ter que pegar um foguete e ir para a Lua, né? Porque você tem que conviver com essas pessoas. Fazer o quê? Assim ele diz: escrevi-vos que não tenhais convivência apenas no caso em que se chame de irmão tal libertino. Se chame de irmão, ou seja, ele está falando dos cristãos. É aquilo que na excomunhão, antigamente, quando a igreja falava de excomunhão, ela tinha dois tipos de excomunhão. Trata-se do excomungado, que é tolerado, e o excomungado vitandus. Vitandus quer dizer uma pessoa que deve ser evitada. No Concílio de Constança se faz essa distinção. Se vê claramente que existem pessoas que são excomungadas, mas você pode continuar convivendo com elas. E existem pessoas que são excomungadas e você tem que até evitar. É o que São Paulo está colocando aqui, essa mesma realidade. Ou seja, existem pessoas que são vitande, devem ser evitadas. Por quê? Porque tem coisas que são contagiosas, gente. Existem doenças espirituais que são contagiosas. A pessoa vai fazendo sua cabeça, vai levando você para o mal. Quando você acorda, você já está lá. Você fica abraçando um doente o tempo todo, daqui a pouco você está doente também. Então é isso que São Paulo diz. Veja, quando você está convivendo com uma pessoa do mundo, que você sabe que ele é pagão, você sabe que ele não é cristão, que ele não tem nada a ver, que ele tem uma vida escandalosa, isso não te influencia, porque você já está convivendo com ele com o escudo levantado, porque você sabe que você está falando com um cara que não é cristão. O problema é quando você chama de irmão um cara que é completamente herético, espiritualmente complicado, você convive com ele no dia a dia, né? Abraça e diz, ai que beleza, eu gosto de você, vem cá ser meu irmãozinho, daqui a pouco você está igual a ele. Então São Paulo diz assim, tem gente que nós temos que evitar. E isso é o que ele diz aqui, escrevi-vos, né? Apenas no caso em que se chame de irmão tal libertino, ambicioso, idólatra, provocador, beberrão e ladrão. Com tal pessoa nem se deve tomar refeição. Iria eu julgar os de fora? Ou seja, eu vou julgar agora quem não é cristão? Não se trata antes de vós mesmos julgares os de dentro? Ou seja, vamos pôr ordem na casa. Esse pessoal que anda argumentando por aí que a igreja tem que ser a igreja da tolerância, da misericórdia, né? A igreja é mãe, tem que acolher todo mundo, que beleza, que beleza. Eles têm, na melhor das hipóteses, uma visão distorcida de amor.
Acho que esse povo nunca foi pai e mãe de verdade. Um pai e uma mãe que de verdade ama seu filho, ele não fica passando a mãozinha na cabeça do filho quando o filho está fazendo algo que vai prejudicar o próprio filho. Você imagina uma criança com 3 anos de idade com a chave de fenda na mão? Ou com um arame na mão? A criança está com um arame na mão e está caminhando na direção de uma tomada e vai enfiar o arame dentro da tomada. Ah, não posso chamar a atenção dessa criança porque ela vai ficar traumatizada. Entendeu? Então, para ela não ter nenhum trauma, você deixa a criança morrer? Que loucura é essa? Que amor é esse? É um amor assassino? Entendeu? Então, a igreja, exatamente porque ama, excomunga. Quando a igreja diz que um ato que um fiel está fazendo é passível da pena da excomunhão, a igreja está sendo bondosa, misericordiosa e amorosa para com essa pessoa e para com os outros fiéis. Porque existe a caridade nos 2 frontes. Ou seja, primeiro, quando eu excomungo um herege, eu estou dizendo para ele: meu filho, veja onde você chegou. Veja a que ponto você se reduziu. Então eu estou chamando a atenção para ver se aquela pessoa chega a se converter. E o Papa diz isso com toda clareza na carta a respeito da punição. Ele diz assim: a remissão da excomunhão tem em vista a mesma finalidade que pretende a pena, ou seja, convidar uma vez mais os 4 bispos ao regresso. A igreja quer que esses 4 bispos voltem a comungar com o Papa. Por isso a igreja os excomungou. E por isso mesmo agora ela está retirando a excomunhão. Com a mesma finalidade. Na esperança de que mudem. Ela excomungou, eles não mudaram. Agora vamos tirar a excomunhão e vamos ver se funciona desse jeito agora. Entende? É uma mãe que, como todo pai, como toda mãe educadora, dá um castigo, depois tira o castigo, leva o menino no cinema. Entende? Como é que você educa um filho seu? Você educa só na chibata? Não. Mas também não pode educar somente no leite de coco. Entendeu? No pão de ló. Não dá. Tem que uma hora você tem que apertar o menino. Se você não põe limite, você está fazendo mal a ele. E depois também não vale essa coisa: mas nós estamos numa sociedade plural, onde nós podemos exercer a nossa liberdade. Não tem esse negócio não. Se você entra na torcida organizada do Corinthians, nos Gaviões da Fiel, você já exerceu sua liberdade. Agora no dia do jogo você tem que vir vestido de corintiano. Não adianta você querer vir no dia do jogo vestido de palmeirense, que você vai levar uma sova. Você vai ser expulso. Mas eu sou livre. É livre até o dia que você entrou nos Gaviões da Fiel. Você é livre para ser palmeirense, mas vai ser palmeirense. Cai fora. Sai daqui. Então a igreja não pode ser transformada numa casa de tolerância. Para quem não sabe, casa de tolerância é um apelido de uma casa de prostituição, tá? Porque essa coisa de tolerância é uma linguagem criada pela escola de Frankfurt. Isso foi o filho da mãe do Marcuse quem criou a tolerância intolerante, onde nós devemos ter tolerância total com a esquerda e intolerância total com a direita. Ou seja, com a direita a tolerância é 0 e com a esquerda a tolerância é total. Daí você vê, nesse caso da excomunhão dos 4 bispos lefevrianos, a identidade dessas pessoas. Você vê o que está por trás. Eles ficam indignados quando o arcebispo Dom José fala da excomunhão de médicos assassinos. A igreja não pode falar de excomunhão. E as mesmas pessoas ficam indignadas quando o Papa
tira a excomunhão de 4 bispos, que a única coisa que queriam era uma fidelidade maior da igreja. Isso é incoerência? Não. Não é incoerência, não. Você que não está entendendo a forma como eles pensam. A forma como eles pensam é uma forma doente, criada pela Escola de Frankfurt. Chama-se tolerância intolerante. Não é? Quando um padre, como o padre João Batista Libânio, sai pregando por aí, pelo Brasil afora, que a igreja deve ter tolerância total, só não deve ter, dentro da igreja, só não há tolerância pela intolerância. Né? Que beleza! Dentro da igreja a gente não deve ter tolerância com intolerância, ou seja, os intolerantes devem ser tirados da igreja. Por que ele está dizendo isso? Na prática, ele está dizendo o seguinte: o pessoal da direita aqui dentro, não. Ele está excomungando quem é tradicional de dentro da igreja. Mas por quê? Porque ele está seguindo a cartilha de Marcuse, ele não está seguindo o evangelho. E essa situação do aborto, nós temos que entender o seguinte: que nós podemos e devemos usar toda essa situação do aborto de Recife como um kairós, como um tempo da graça de Deus para a Igreja do Brasil, onde finalmente a Igreja do Brasil enxergue com quem ela está se sentando à mesa. Com quem é que ela está chamando de irmão. Quando padres, porque eu conheço padres agora se põem a advogar e dizer que foi coisa boa o aborto daquelas 2 crianças inocentes no Recife, quando padres defendem o aborto, então nós temos aqui um momento revelatório. Estas pessoas estão mostrando quem são. Eles têm paz na boca. Eles têm não violência na boca. Eles têm bom mocismo na boca e sangue nas mãos. Então, o aborto, o bom que está acontecendo nessa história toda, né, é exatamente isso. Eu conheço padres e bispos que até agora estavam nesse bom mocismo. Ah, não, nós temos que ser tolerantes, nós temos que ser bonzinhos, nós temos que ser amiguinhos de todo mundo, nós somos pela paz, nós somos pela paz. Agora, finalmente, quando eles veem gente com as quais eles convivem defendendo o aborto, é como se escamas caíssem dos seus olhos. Esse pessoal que fica em cima do muro o tempo inteiro, tem muita gente que finalmente está enxergando com quem é que eles estão pactuando. É um momento revelatório, é um momento importante isso. E nós não podemos deixar passar esse kairós. Ou seja, com os acontecimentos de Recife, a esquerda está mostrando quem realmente ela é, a que ela veio. Ela é assassina, homicida, má. Não tem como esconder isso. O rei está nu. Não tem como esconder mais. Não tem mais como você vir com bom mocismo, dizendo que você quer, nós queremos somente implantar o reino de Deus aqui na terra. Não tem mais esse negócio de dizer, porque nós somos a favor dos pobres, o que nós queremos é acabar com a opressão. Você não tem como mais esconder. O rabo se escondeu, o gato se escondeu e o rabo ficou de fora. O gato se escondeu e o rabo ficou de fora. Aqui se revela a maldade radical desse pessoal da teologia da libertação. Eles são coniventes de assassinato, defensores do assassinato, eles são apologetas do assassinato. Quando você
enxerga esse caso de Recife? Porque vamos resumir o caso de Recife. O caso de Recife é o seguinte: uma menina de 9 anos de idade que não tinha problema de saúde nenhum, não corria risco de vida nenhum, não havia nenhuma razão médica para se fazer um aborto. Ela poderia ter levado esse parto essa gestação até o fim, num parto cesariano, como 30 mil meninas fazem no Brasil por ano. No Brasil, 30 mil partos com meninas com menos de 14 anos de idade são feitos por ano. E não se tem notícia de uma morte sequer. Porque a medicina já chegou a um ponto que ou seja, essa morte é extremamente improvável. Pode acontecer, claro, mas é improvável. Então, a menina estava boa, de saúde. Ela podia levar essa gravidez até o 7º mês, até o 8º mês, até o 9º mês, sei lá até quando desse, monitorada pelos médicos. Os assassinos, abortistas e feministas, filhas da mãe, o que é que fizeram? Raptaram a menina, praticamente do seu pai, enganaram a mãe, levaram a menina às escondidas e fizeram um aborto. Isto é o que aconteceu em Recife. Aí padres vêm dizer: como que a igreja excomunga médicos assim? Tinha que abortar mesmo, não tinha outra solução. A igreja tem que repensar. Tem padre aqui na arquidiocese que pronunciou essa palavra. A igreja tem que repensar sua posição a respeito do aborto. Um safado desses, apologeta do assassinato, vem me dizer que o compromisso dele é com os pobres, é com os oprimidos. Você vê claramente que o gato se escondeu e o rabo ficou de fora. Que essa história de compromisso com o pobre e com o oprimido é da boca para fora. O que eles são é revolucionários. A comunhão que eles têm é com a esquerda. A comunhão que eles têm com o Papa é somente quando o Papa, em alguma coisa, bate no capitalismo. Aí eles vão lá e citam o documento pontifício. Olha o Papa criticando o capitalismo. No dia que o Papa critica o comunismo, eles nem leem. Ignoram. No dia que o Papa tenta trazer de volta à comunhão eclesial um grupo de católicos cheios de boas intenções, mas porque são tradicionais e estão na França, lá, tradicionais, ligados aos bispos ordenados por Lefebvre, aí não, aí o Papa passou dos limites. Quando o Papa levanta a excomunhão, redime a excomunhão de 4 bispos, aí o Papa passou dos limites, porque eles não podem. Qual é o crime dos 4 bispos? Não ser de esquerda. Esse é o tamanho da nossa safadeza. Gente, não dá. Não dá. Nós temos que entender isso. Então, o que é uma excomunhão? Uma excomunhão é uma pena medicinal. É por ordem na casa. O corpo de Cristo não pode agora ser destruído por si mesmo. Então, se existe um membro que está destruindo o resto do corpo, ele deve ser de alguma forma punido. Entende? Colocado de quarentena. Ou então excluído. Entenderam? Coloca de quarentena. Não funcionou? Então exclui de vez. Então, o que é, na prática canônica, a excomunhão? Vejam só. Vamos tentar resumir essa complicação aqui. Primeiro, excomunhão é uma pena. Pena quer dizer é uma sanção de um crime. Nem todo pecado é crime. Mas, atenção, todo crime no direito canônico é pecado. Tá? Se a pessoa é criminosa é porque ela cometeu um pecado. Pelo menos objetivamente ela cometeu o pecado. É um pecado objetivo. Subjetivamente eu não sou ninguém para julgar as consciências. Mas objetivamente cometeu o pecado.
Então vejam só. Quando essa pessoa comete certos pecados que são mais graves e têm consequências eclesiais graves, consequências espirituais para a igreja então pune com uma sanção chamada excomunhão. Então o que é que o excomungado... O que acontece com o excomungado? O excomungado é como se você colocasse uma pessoa na cadeia. Entendeu? O brasileiro que está na cadeia, ele deixou de ser brasileiro? Não. Não necessariamente, né? Não deixa de ser brasileiro, por isso. Ele pode deixar de ser brasileiro se ele pegar outra nacionalidade, renunciar à nacionalidade brasileira, etc, etc. Mas quem está na cadeia, por estar na cadeia, não deixou de ser brasileiro. Quem está excomungado, por estar excomungado, não deixou de pertencer à Igreja Católica. Os 4 bispos que foram sagrados por Monsenhor Lefebvre não deixaram de ser católicos. Por quê? Porque eles não fizeram nenhum ato de se inscrever numa outra igreja. Entenderam? Não houve nenhum ato jurídico, nenhum ato formal em que eles começaram a ser pastor da Igreja Universal. Eles romperam, sim, com a comunhão hierárquica, mas não totalmente. Por quê? Porque eles desobedeceram o Papa, mas continuavam reconhecendo o Papa como Papa. Entenderam? É diferente, por exemplo, dos veterocatólicos. Quem são os veterocatólicos? É um grupo de gente que não aceitou o Concílio Vaticano I, a infalibilidade papal. Os veterocatólicos, eles saíram da igreja mesmo, porque eles não reconheceram mais a hierarquia da Igreja Católica como sendo a hierarquia da Igreja de Cristo. Acabou. Nós estamos noutra. Nós é que somos a verdadeira igreja. Vocês não são a verdadeira igreja. Então rompeu completamente a comunhão. O Papa é que é cismático. Nós somos a verdadeira igreja. Foi isso que eles fizeram. Isso não aconteceu com os bispos. Os bispos consagrados por Lefebvre, desde o início eles diziam: nós estamos num regime de exceção. Regime de exceção quer dizer o seguinte. Veja, eu não estou defendendo eles não, tá? Eu estou explicando a explicação deles. Regime de exceção quer dizer o seguinte: que o normal da igreja é ordenar um bispo com mandato pontifício, mandato do Papa. Só que nós estávamos numa situação de urgência. Se Monsenhor Lefebvre morresse sem consagrar bispos, nós ficaríamos sem bispos, portanto sem sucessão apostólica, portanto sem os sacramentos, portanto tudo iria perecer. Então era uma situação de emergência, nós precisávamos salvar a missa, nós precisamos salvar os sacramentos, nós precisamos salvar a sucessão apostólica, nós precisamos salvar a igreja. Então, para salvar a igreja, vamos desobedecer a igreja. Foi isso que eles disseram. Não estou dizendo que eles estavam corretos. Você está entendendo isso? Não estou fazendo a apologia deles. Eu estou dizendo qual era a intenção deles. A intenção declarada deles, porque eles declararam isso. Pois não, pode perguntar. Lefebvre chama-se Monsenhor Lefebvre, porque na França os bispos são chamados de Monsenhor, tá? Mas ele era bispo, arcebispo, tá? Então, estes bispos ordenados por ele foram ordenados validamente, são verdadeiros bispos. E são bispos da Igreja Católica, que estavam excomungados. Mas eles não saíram da igreja. Vejam, a excomunhão é isso que o pessoal confunde. Entenderam? A excomunhão não significa necessariamente que eles estão fora da igreja. Existem excomunhões que fazem a pessoa sair da igreja. Não é? Por quê? Porque o próprio ato que a pessoa fez foi um ato de ruptura da igreja, um ato cismático, não é? Ou seja, estes 4 bispos, se eu faço um cisma, tá? Qual foi o crime que eles cometeram?
O crime que foi cometido foi o crime de consagração episcopal sem mandato pontifício. Não foi o crime de cisma. O crime de cisma é o crime de romper totalmente a comunhão com a Igreja Católica e, aspas, fundar uma outra igreja. Mas não foi isso que eles fizeram. Não era essa a intenção deles. Então, não houve cisma. Entenderam? Ora, quem é cismático é excomungado? É. E está fora da igreja? Tá. E quem faz uma consagração episcopal sem mandato pontifício, está excomungado? Tá. Saiu da igreja? Não necessariamente. A não ser que isso seja um ato de cisma, como foi, por exemplo, a Igreja Brasileira. Aqui no Brasil, teve a Igreja Católica Brasileira. Houve um bispo brasileiro que ordenou bispos. E com isso, rompeu com Roma e fundou uma outra igreja, entre aspas. Ou seja, começou a Igreja Católica Brasileira e não a Igreja Católica Romana. Isso foi um ato de consagração episcopal sem mandato pontifício e, ao mesmo tempo, um ato de cisma, excomungado por duas razões. Tá claro isso para vocês?